Pregações e curas, primeira parte. Nas sinagogas do interior da Palestina, Jesus iniciou suas pregações. E somente mais tarde, quando o auditório aumentou muito, devido à sua fama de profeta, às curas que fazia e aos fenômenos tidos como milagres, é que passou a pregar nas praças públicas e ao ar livre. O dialeto que ele utilizava era o siríaco-hebreu, um dialeto romano do tronco aramaico, muito usado naquele tempo. Os doutores da lei logo perceberam que Jesus era um pregador perigoso, diferente dos demais, porque pregava de forma heterodoxa, revolucionária. Falava com autoridade própria, possuía saber profundo e jamais reverenciava ou prestava obediência a qualquer das escolas rabínicas oficiais, oferecendo o reino de Deus sobre o dos homens, reino de harmonia, paz, justiça. Jesus tinha capacidade para promover a maior revolução social dentre as que já tinham sido tentadas. De fato, bem distanciada do espiritualismo clássico e das religiões dogmáticas que até hoje existem, mesmo quando filiadas ao cristianismo, a doutrina que ele pregava exigia realizações objetivas e imediatas. Exigia ação, fatos, resultados, não concepções teóricas, filosóficas, cerebrais, mas decisões e transformações íntimas e ações no plano coletivo, exatamente como o Espiritismo deve exigir hoje na evangelização de seus adeptos. Por isso, Jesus dizia sempre: pelos frutos conhecereis as árvores, e aquela que não der bom fruto deve ser cortada e lançada fora. Num país onde a maioria do povo era escravo do salário do dia, ele pregava a libertação e a igualdade espiritual em relação aos poderosos, como irmãos que todos eram filhos do mesmo Pai, assim devendo proceder uns para com os outros fraternalmente. As mesmas ideias que acenderam no mundo terríveis revoluções, hoje configuradas em ideologias igualitárias de caráter político que levam, entretanto, à eterna dominação do mais forte. Por isso, todos os miseráveis e desvalidos o seguiam e o amavam. Seu prestígio aumentava diariamente, baseado na esperança de que, sendo ele o Messias nacional, traria a libertação de Israel do jugo estrangeiro e acabaria com a miséria, a doença e a escravidão. Os próprios discípulos pensavam assim, tendo sido, portanto, terrível a decepção da quase totalidade deles, quando ouviram-no dizer que o seu reino não era deste mundo. E entre os decepcionados, o maior de todos foi Judas Iscariotes. A doutrina pregada por Jesus enraivecia o clero judaico, porque ensinava uma religião sem sacerdotes, sem ritos exteriores e que não aceitava nenhum intermediário entre a criatura e o Criador. E dava testemunho disso, porque nem sempre usava os templos para suas preces e pregações. Retirava-se para lugares solitários e ensinava quase sempre a céu aberto. Por isso, tornava-se odiado pelo clero e por todos aqueles que viviam à custa dos templos. Além disso, os sacerdotes ensinavam que somente os filhos de Abraão mereciam as graças do céu, enquanto ele dizia que todos os homens são filhos de Abraão e que Deus criaria seus filhos até das próprias pedras. De um lado, o privilégio de poucos e o egoísmo de uma raça, e de outro, a fraternidade universal, não a religião dominadora de um pequeno grupo ou de um pequeno povo que se julgava superior aos demais, mas a religião do homem terreno universal e eterna. Em sua primeira visita à sinagoga de Cafarnaum, sua atitude impressionou fortemente a assistência, como, aliás, ocorria em toda parte onde chegasse pela primeira vez. Era praxe que o visitante convidado a fazer a leitura ou a pregação do dia se recusasse, só aceitando quando o diretor do culto reiterasse o convite. Mas Jesus desprezava formalidades e, naquele dia, logo que convidado, dirigiu-se à tribuna e formulou a prece nos seguintes termos: Bendito sejas, Senhor, dono do universo, criador da luz e das trevas, da paz e do amor. E a situação tornou-se verdadeiramente dramática quando um dos presentes, tomado pelo Espírito, apontando para ele, gritou: Eu sei quem tu és, Rabi de Nazaré, és o Santo de Deus.
E o espanto culminou quando Jesus, sereno e seguro de si mesmo, ordenou ao espírito que se afastasse do homem, sendo imediatamente obedecido. Todos perceberam então claramente que ali estava um legítimo profeta, não apenas de palavras, mas de atos concretos e poderes espirituais fora do comum.